Hello everybody, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês semanal. Temos aí mais uma semana aí de cursos, mais uma semana aí de estudos, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Essa aula aqui é da turma das 10 ao meio-dia. Turminha das 10 ao meio-dia, ok? Gente, essa turma tá aprendendo, vocês estão aprendendo aqui o Simple Past, tá? Vocês estão aprendendo o Simple Past na língua inglesa. Nós vimos também o verbo to be no passado, nós vimos tanto o verbo to be no passado e o Simple Past também no passado. Além disso, estamos aprendendo o conceito de verbos regulares e de verbos irregulares, tá? Qual a importância de um verbo regular, qual a importância de um verbo irregular, o que acontece com os verbos regulares, qual é a regra. Vimos que não existe uma regra pré-definida para os verbos irregulares, na mudança dele no presente para o passado. A gente viu que cada caso é um caso, né? Que os verbos, muito possivelmente, eles vão, por exemplo, tem verbo que vai permanecer a mesma escrita, tanto no presente quanto no passado. E aí? Né? E já tem verbos que acontece o quê? No tempo do passado, do presente se escreve de um jeito, no tempo do passado muda-se totalmente a escrita desse verbo. Não é isso? Então, mediante a isso aí, pessoal, mediante essa explicação, essa explanação nossa, tá? A ideia é que vocês consigam compreender, consigam entender, tá? Quando acontecem essas mudanças. Lembrando que, por não existir uma regra pré-definida, tá? Por não existir uma regra pré-definida, acaba acontecendo que o verbo, a gente precisa usar o verbo, a gente precisa ler esse verbo, a gente precisa fazer exercícios com esse verbo para assim, somente assim, conseguir aprender. Foi assim que eu aprendi e foi assim que todos os outros professores de inglês aprenderam e as pessoas que falam inglês também, tá bom? Ok, pessoal. Então, nós paramos, we stopped on page 115, paramos na página 115, no texto, tá? Tem um texto aí, essa página 115, tá? Uma coisa, recebi os homeworks, o pessoal enviou para mim, alguns alunos, não todos, né? Preciso que os alunos enviem os homeworks para mim. Quem precisou das devidas atendimentos foi feito naquele sábado, tá? E é isso, tá bom? Então amanhã vou fazer eu tô gravando um vídeo numa sexta, tá? Amanhã sábado eu vou fazer o plantão aí no horário do curso. Qualquer dúvida podem me mandar, ok? Galera, reading, leitura, page 115, página 115. Nessa página 115 aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos uma leitura desse texto. Eu vou até abrir aqui e mostrar para vocês aqui na minha apostila. Ó, esse texto aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá? Esse é o texto. E aí, a gente vai ler esse textinho aí, certo? E aí, lendo esse texto, nós vamos fazer as devidas explicações, devidas inferências a respeito do texto, das new words, ok? Do que a gente vai estudar, tá bom? O texto, primeiro eu vou ler ele na íntegra. Depois que eu ler ele na íntegra para vocês, o que a gente faz? A gente vai poder, a minha ideia é fazer o quê? A gente poder grifar aí os verbos do texto, né? Conhecer esses verbos, grifar esses verbos, compreender o real significado de todos eles. Tudo bem? Então vamos lá? Olha só. When I was a child, começa o texto. When I was a child, I used to play with my friends. We spent a lot of time together. Our favorite pastime was playing different games.
Our favorite game was dodgeball, but we also played other games. My friend Johnny reminded me of some of our best moments and also the worst ones. We had a neighbor that hated children and we could not play dodgeball in front of her house. One day, while we played together, one of our friends kicked the ball towards the neighbor's house. Unfortunately, the ball hit the window and broke it. Can you imagine how mad she was? We lost the ball and the neighbor was furious. Ok? Então esse aqui é o texto, tá? Da page 115. E aí, pessoal, esse texto, eu não vou traduzir ele na íntegra, mas assim, eu vou grifar os verbos, tá bom? A gente vai trabalhar os verbos do texto. Eu vou fazer uma leitura rápida dele, tá bom? Então diz assim, ó. Quando eu era uma criança, eu costumava brincar com os meus amigos. Aí ele disse que eles passavam tempo juntos. O jogo favorito deles era o dodgeball, mas também eles participavam de outros jogos, tá? O amigo Johnny, tá? Lembrou ele de momentos, de bons momentos, os melhores momentos, mas também dos piores. Aí ele disse que nós tínhamos uma vizinha que odiava crianças, né? Quem nunca teve essa vizinha? E não podia jogar na frente da casa dela, não podia brincar na frente da casa dela. Um dia, enquanto estavam jogando juntos, uma das crianças chutou a bola na casa dessa vizinha. Olha só. O que aconteceu? Infelizmente, a bola bateu na janela e quebrou, tá? The ball, olha como ele fala, the ball hit, bateu, the ball hit, a bola bate na janela and broke, e quebrou-a. Você pode imaginar quão nervosa, desapontada, brava ela estava? Então, nós perdemos a bola e a vizinha ficou furiosa, tá? Ok. Os verbos aqui que a gente vai trabalhar, tá? São, grifa aí primeiro. Na primeira linha nós temos aí o verbo was, o verbo used, o verbo play. Então nós temos was, used, play. Nós temos na segunda linha o verbo spent, tá? Nós temos na terceira linha o verbo was novamente, não precisa pôr porque ele já apareceu. Playing, o verbo playing está na terceira linha, na quarta linha. Playing different games, playing. Então, playing é o play no contínuo, né? No present continuous. Não precisa pôr porque já temos o verbo, tá? Então, continuando. Vá anotando aí, por gentileza, certo? Para você não se perder. Aí a próxima linha. Game was. O verbo was já está marcado. My friend Johnny reminded. Beleza, grifa esse verbo, reminded. Tá? Relembrar. Of some of our best moments and also the worst ones. We had a neighbor. Grifa para mim o verbo had, por favor. O verbo had. Ok? That hated. Grifa o verbo hated, por favor. Children, and we could not play dodgeball in front of her house. One day, um dia, while we played together, enquanto nós jogávamos juntos, one of our friends kicked the ball towards. Grifa para mim a palavra kicked, por favor. A palavra kicked também é um verbo no passado. The neighbor's house. Unfortunately, the ball hit the window and broke. Por favor, a palavra hit
o verbo hit, e o verbo broke, tá? Can you imagine how mad she was? Grifa para mim a palavra mad, tá? Mad. Não, a palavra mad não precisa, sorry, tira a palavra mad. Continuando, we lost the ball and the neighborhood was furious. Grifa para mim a palavra lost, tá? Que é um verbo, o verbo perder. We lost the ball and the neighborhood was furious. Was já tem e furious não é verbo, tá? Mad também não é verbo, ok? Então, guys, veja bem, nós temos aqui alguns verbos que eu pedi para vocês grifarem, e aí eu quero que vocês façam uma tabela desses verbos no caderno, tá? Essa vai ser a atividade. Então, vocês vão colocar como existe na coluna dos verbos regulares e irregulares. Você vai abrir o seu computador aí, o seu celular, e vai colocar assim, lista de verbos regulares e irregulares no inglês. Quando você abrir, você vai ver que tem de 3 a 4 colunas, tá? 3 colunas são os verbos no presente, passado e passado perfeito. A quarta coluna, geralmente, é a tradução. É assim que vai aparecer de maneira geral. Qualquer site que você procurar, website, vai ser dessa maneira. E aí, o que vocês vão fazer? Esses verbos que a gente grifou dessa atividade, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma tabela somente com esses verbos. Aí deve ter o quê? Uns 5 a 10 verbos. E vão colocar eles no presente, no passado particípio e a tradução. Então, vocês vão montar no caderno aí uma tabela com esses verbos, tá bom? De novo, presente, passado particípio e a tradução desse verbo, ok? Muito possivelmente, se você colocar ele aí, fazer uma pesquisa dele, vai aparecer as diversas formas de como esse verbo é. Ok. Depois que você fez essa atividade, o que você vai fazer? Você vai fazer uma frase no passado, para cada um desses verbos, ok? Você vai elaborar, por exemplo, o primeiro verbo aí, was. Como que é o verbo was? No presente, é is. Então, é am, is, are, primeira coluna. A segunda coluna, was, were, certo? A terceira coluna, was, were, repete. Então, assim, o que vai acontecer? Na quarta coluna, vai ter a tradução dele, verbo ser, estar, tá? A última coluna vai aparecer ele pode aparecer como been também. Então, is, am, are, was, were e terceira coluna been, B-E-N, tá? Aí a tradução do verbo vai ser verbo ser, estar, ok? O verbo ser, estar. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar na coluna do meio, a gente vai estudar a coluna do meio, que é a coluna dos verbos do tempo do passado. E você vai escrever uma frase utilizando o verbo no passado. Tipo, I was a kid. I was a happy kid. Eu era uma criança feliz. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar frases no tempo do passado. Essa já é a segunda atividade. Vocês vão elaborar frases no tempo do passado, ok? No tempo do passado, com esses verbos escritos aí nesse tempo, ok? Com os verbos que nós estudamos aqui nessa aula e nesse texto, ok? Então, nessa página, page 115, na página 115, isso foi o que nós estudamos. Vai ser essa atividade. São duas atividades. A primeira, vocês vão fazer a tabelinha dos verbos, que foram que eu apontei para vocês. Na segunda, vocês vão fazer frases com esses verbos aí que eu apontei para vocês, tá bom? Gente,